Mateus capítulo 5, a partir do verso 10. Vamos ler até o 12. Vamos estar estudando sobre alguns paradoxos na vida cristã que são muito interessantes, para que a gente então não seja muitas vezes pego de surpresa. Às vezes o Senhor está trabalhando conosco de uma forma totalmente oposta, a antítese de Deus. Então a gente precisa reconhecer com discernimento espiritual que com a ajuda do Senhor nós vamos obter nessa oportunidade, para que então possamos crescer juntos, para que quando isso ocorrer, nós tenhamos então um discernimento de que é a mão do Senhor moldando-nos a cada um de nós, ok? Então Mateus capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Observe aqui, quero que os irmãos guardem essa palavrinha, bem-aventurados os perseguidos. Então aqui já começa um grande paradoxo. Versículo 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque temos a liberdade de abrir as Escrituras para lê-la, que Teu Espírito que a inspirou possa interpretar para nós. Pai, esteja salvando vidas, regenerando vidas, edificando o Teu povo. Pai, visita-nos com o Teu bendito Espírito que já habita em nós, para que haja um despertamento em nós, para que a Tua igreja possa caminhar olhando para o Senhor, vivendo esta prática na qual o Teu Espírito tem nos habilitado, Teu Espírito tem nos capacitado, Pai, a vivermos segundo aquilo que o Senhor tem estabelecido na Tua palavra. Nós somos o Teu povo, Tu nos compraste. Então, Pai, não nos deixes só, precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê inteligência espiritual, visão espiritual para vermos além da letra a Ti, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo de reunião, abençoa a Tua palavra, fala com cada um de nós, por misericórdia, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, vocês sabem o que é um paradoxo? Essa palavra paradoxo, ela tem um significado muito interessante, é uma contradição de termos, é uma oposição, porque Deus, quando de fato Ele nos dá entendimento para conhecermos as Escrituras Sagradas, você vai, obviamente, ou ficar bastante chateado ou desanimado, ou então você vai abraçar o Senhor Jesus, abraçar Sua palavra, abraçar o Seu Espírito, para que Ele quer nos conduzir, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa lógica de pensar, para vivermos neste mundo espiritualmente. Então não tem outra maneira, irmãos, de nós compreendermos o Senhor, a não ser pela ótica dele, porque Deus sempre vai usar e trabalhar com os paradoxos, com as oposições. Às vezes, por isso que Provérbios diz assim: para o homem há caminhos que para ele é adequado, é certo, e que para ele conduz à vida, mas o seu final é caminhos de morte, porque não teve um discernimento para conhecer a verdade da palavra de Deus. Não adianta nós conhecermos a palavra e não conhecermos a realidade da palavra, na qual o Espírito sempre vai agir. Irmão, o Espírito Santo nunca vai agir no nosso emocionalismo desenfreado. O Espírito Santo sempre vai agir e nos conduzir para a Sua palavra, porque Ele deseja, da vontade do Pai, que nós venhamos viver uma vida adequada aqui na face da terra. Se der tempo, nós vamos ver como viver uma vida adequada, paradoxalmente, com o mundo. Muitas vezes a vida que nós vivemos neste mundo, que pensamos e achamos que é adequada, porque nós nos reunimos como igreja, porque nós lemos a Bíblia, porque nós oramos,
temos as canções certas para louvar, às vezes não é adequado. Deus tem um paradoxo em tudo isso, Ele quer mostrar para nós, mas precisamos ouvir atentamente, e como foi dito aqui no encontro de jovens ontem, irmãos, um grande desejo é que vivemos uma vida prática. Não adianta, porque não funciona nós termos uma ortodoxia correta, uma doutrina correta e a nossa ortopraxia seja totalmente desvinculada da realidade na qual Deus deseja operar em nós. Então, por isso, temos que compreender os paradoxos de Deus e que na nossa vida, diariamente, Ele vai usar sempre opostos. Ele é maravilhoso, então Ele quer que nós tenhamos este cuidado. Irmãos, e nós vamos compreender isso se ouvirmos sempre as agitações do mundo. Nós não vamos compreender isso se nós não tivermos um tempo com o Senhor, a sós com Ele, buscando discernimento espiritual, buscando uma vida devocional a Ele, uma vida que de fato o expresse em nosso viver diário. Então Ele sempre vai usar paradoxo. John Stott tem um livro muito interessante, Na Contramão do Mundo, mas exatamente isto. O mundo ele tem, como diz lá Paulo em Efésios, ele tem um caminho, ele tem um círculo, aliás, um ciclo. O mundo ele tem um desígnio e muitos cristãos têm entrado nesta via, que é uma via que vai conduzir à morte, né? Porque voluntariamente eles decidiram, achando que então Deus iria abençoá-lo nesse propósito, mas Deus vai usar sempre uma contradição. Então, queridos, paradoxo também, ela é uma, vamos colocar assim, ela é uma junção de palavras com sentidos opostos, né? Por exemplo, como que poderíamos definir um paradoxo? Parece meio estranho, mas vou tentar aqui colocar de uma forma exemplo prático. Eu sou triste, por isso estou alegre. Você acha que isso aqui é algo assim comum para a vida de um ser humano? Como que eu sou triste, então eu sou alegre? Eu sou alegre quando estou triste, não é assim? Jesus ele vai dizer o seguinte: olha, você quer ser exaltado? Você quer ser uma pessoa notável? Humilhe-se aos pés do Senhor e Ele vos exaltará. Percebe o paradoxo aqui? Às vezes nós queremos ser exaltados, mas não nos humilhamos diante do Senhor. E também não adianta nós termos um interesse de sermos exaltados, nos humilhando diante dele. Não vai funcionar. Então, quando nós reconhecemos quem Ele é, vamos nos humilhar diante da sua grandeza e Ele vai nos exaltar no momento oportuno. Vocês estão me compreendendo? Então isso é maravilhoso demais. Para nós é quase, vamos dizer assim, incompreensível para nós, dentro da nossa intelectualidade, associar perseguição com felicidade. Olha como começa o versículo 10: bem-aventurados os perseguidos. Você consegue associar isso na sua vida? Quando você é perseguido, você é um bem-aventurado? Não estou dizendo aquela perseguição quando nós a procuramos, quando nós a provocamos. Estão me compreendendo? Isso acontece muito no meio político. Às vezes, eu já conversei com muitas pessoas, estão envolvidas na política, vieram até pedir oração para mim, porque eles estão sendo muito perseguidos na política. Mas essa perseguição não é uma perseguição proveniente de você ser um cristão, mas uma perseguição provocada por você mesmo. Você plantou aquilo, você colheu uma perseguição. Então, nem mesmo o Pai pode fazer alguma coisa com as nossas plantações. Então, você quer colher tempestade? De Jó, plante ventos. Você quer colher uma vida pacífica? Vive uma vida de pacificador e de pacificadora. Estão me compreendendo, irmãos? Porque perseguição e felicidade dentro
da mentalidade humana não combina. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça. Já nós vamos entender isto aqui de uma forma mais clara. Estou apenas fazendo uma breve introdução para nós então caminharmos dentro do estudo da palavra. Mas é interessante que Jesus termina essas bem-aventuranças aqui, dizendo-nos que o mais elevado grau de felicidade está conectado ou está ligado à perseguição. Irmãos, e quantos filhos de Deus às vezes conversam conosco, dizendo o seguinte: olha, ore por mim, que eu estou sendo muito perseguido. Às vezes perseguido, às vezes dentro da igreja. Mas, queridos, mude a tua forma de pensar, mude a tua maneira de ver as coisas pelo prisma de Deus, pela ótica de Deus, pela ótica da palavra. A palavra não deixa dúvida. Bem-aventurados os perseguidos. Então é tão gostoso você receber uma ligação dizendo o seguinte: irmão, eu estou tão feliz, estou tão alegre, mas por quê? Qual foi a bênção? Eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. Aleluia, vamos nos alegrar juntos. Vamos tomar um vinho da alegria juntos para celebrar a tua perseguição. Irmãos, nós não gostamos de ser perseguidos. Quando uma pessoa começa a nos perseguir e mentindo e disser todo mal contra nós, qual é a nossa atitude com relação a isso? Não é xingar, não é amaldiçoar aquele irmão, eu quero que ele seja feliz, leva um tropeção e quebra o nariz, não é assim? Olha o que Jesus disse aqui, o versículo 11: bem-aventurados sois quando? Então ele vai mostrar aqui quando é que nós somos bem-aventurados. Por minha causa, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O que nós somos aqui? Primeiro, ele coloca uma medida de uma felicidade profunda. Nós vamos ver o que significa essa palavra aqui, exultai. E bem-aventurado também. Então ele coloca aqui, bem-aventurados, começa com uma alegria. Aqui no versículo 12, ele traz uma outra grande revelação para nós. Aqui nós vemos a graça do Senhor abundante. Você se lembra que Paulo disse lá em Romanos 5, versículo 20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, quando a bem-aventurança ela chega a nós, nós recebemos ela como algo do Senhor, porque estamos sendo perseguidos por causa. Aí tem mais um acréscimo aqui, ele diz o seguinte no verso 12, olha que coisa estranha, olha que paradoxo aqui, fascinante. Vocês são bem-aventurados quando por minha causa as pessoas vos injuriarem, as pessoas perseguir vocês e mentir contra vocês e disser todo mal contra vocês. A atitude de um filho de Deus, de um homem maduro é: regozijai-vos e exultai. Por quê? Não é pequeno não, irmão, porque é grande a vossa recompensa, é grande o vosso galardão, não aqui, mas nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. As palavras que Jesus ele descreve aqui, exultai, é uma alegria intensa, é um regozijo, irmãos, maiúsculo, do tamanho dele, maiúsculo. É uma palavra assim, superlativa, é um regozijo superlativo. Essa palavra superlativo significa uma alegria assim ao extremo, por ser perseguido. Vocês percebem que nós vivemos um cristianismo muito molenga, um cristianismo onde o testemunho do Senhor é ferido constantemente em nossa vida, porque nós ferimos o testemunho dele, não vivendo de acordo com o qual ele nos habilitou e capacitou.
Irmãos, nós não temos noção, não temos consciência do que significa ser habitado pelo Filho de Deus, a pessoa de Cristo, que tem todo o poder, é o Todo-Poderoso habitando em nós. Você tem, irmão, no seu interior, toda a sabedoria do mundo, que é Cristo. Você tem no seu interior uma vida santa, que através dessa vida santa você está sendo santificado não para ver Deus, mas para que as pessoas vejam Deus através de você. Estão me compreendendo, irmãos? Nós temos que parar de viver uma vida religiosa, achar que nós somos os melhores, que nós temos a palavra correta e adequada. Isso é religião, isso causa morte nas pessoas ao nosso derredor. Vamos ver hoje um pouquinho sobre Abel e Caim, que um assassinou o outro. Por quê? Por causa de religião, porque queria um oferecer um culto melhor a Deus do que o outro. Entende, irmãos? Qual o culto que Deus vai aceitar? Qual é o melhor culto que podemos oferecer a Deus? Caim queria oferecer a Deus e Deus rejeitou, ficou irado e matou aquele que ofereceu um culto a Deus adequado e agradável. E assim também no nosso dia a dia nós matamos as pessoas. Queridos, é um regozijo aqui absoluto. Essa palavra aqui no versículo 12, regozijai-vos e exultai. A palavra exultai, no original grego, ela significa agaliaste, que significa saltar, significa pular, significa gritar de alegria. Isso aqui é quando você é perseguido, quando as pessoas falam mal de você, quando as pessoas injuriam você. Querido, você pula de alegria? Se não há isso em você, significa que nós somos, eu e você, nós somos bebês, crianças ainda. Porque um homem maduro que tem a formação de Cristo no seu interior, quando isto ocorre, eu sei que machuca. As pessoas disserem todo o mal contra você, mentindo, fere, machuca. Mas se é por causa de Cristo, o Espírito Santo providenciará um meio de que esta alegria, esta exultação, esse regozijo seja uma realidade na sua vida. Aí você ganhando essa experiência, você vai desejar sempre pregar a Cristo e a cruz. Isto fará com que haja mais perseguição sobre a minha e sobre a sua vida. Então, podemos dizer assim, com bastante reverência, que todo o regenerado, ele é um homem e uma mulher privilegiado quando ele é perseguido. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. Aqui o Senhor Jesus disse algo fundamental para cada um de nós. Ele disse assim, João, capítulo 15, versículo 20. Olha o que ele disse aqui, irmãos. Que coisa linda. Jesus está fazendo aqui um lembrete, está fazendo uma notificação, dizendo o seguinte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Então, irmãos, tira essa mentalidade de querer ser mais do que ele. Ele diz o seguinte: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Você entende porque o Senhor Jesus se comprometeu a nos encher de alegria, de bem-aventurança, de uma alegria profunda, quando nós fôssemos perseguidos? Ele falou dessa perseguição: se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. Porém, vocês precisam saber que quando eles estiverem perseguindo vocês por causa de mim, vocês deverão se regozijar, porque vocês são bem-aventurados. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. É alguém que pula de alegria quando é perseguido, que exulta com alegria indizível e cheia de glória. Você se lembra como é que Tiago começa a sua epístola? Tiago 1, versículo 2.
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E uma das provações é perseguição por causa dele. Estão me compreendendo, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Então, queridos, a perseguição, ela é, sem sombra de dúvida, a pedra da esquina da sinceridade. Pode ter plena convicção disso. Todo crente, ele certamente irá seguir Cristo no Monte das Oliveiras, mas somente os filhos de Deus o seguirão também ao Calvário. Ao Calvário. Vocês se lembram daquele texto, né, de Apocalipse 14:4, que seguirão o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, irmãos, o que significa seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Em que sentido? Ele não está na glória? Sim, mas também ele está aqui. Então, Cristo não é a sua vida? Será que, se verdadeiramente Cristo tocar no seu coração para fazer uma visita hoje à tarde no hospital da nossa cidade, Ele quer ir lá, mas Ele está em você, você será um impedimento de que Ele vá até o hospital? Ou você graciosamente deixará se entregar nas mãos do Senhor para ir até aquele hospital, para pregar a Cristo ali? É nesse sentido. Seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Cristo, ele quer, se Cristo estivesse aqui, medita um dia aí, lá na sua casa, sozinho, depois do jantar, depois daquele banho tão gostoso, você pega a tua Bíblia e lê um texto, ora um pouquinho e começa a meditar. Senhor, o que Tu queres que eu faça? Eu estou nas Tuas mãos. Irmãos, tenha coragem, faça essa oração ao Senhor, porque Ele está ansioso para encontrar aqueles que Ele já elegeu antes da fundação do mundo e que residem na nossa cidade e que precisam ouvir a palavra. Ele sabe essas pessoas. Agora, Ele quer ir até lá. Agora, você está disposto a segui-lo até lá? Isso não será possível se a nossa vida não for uma vida de entrega a Ele. Nós falamos, nós seguimos a Cristo. Às vezes nós não seguimos coisa nenhuma, irmãos. Ele quer ir para lá, nós queremos ir para cá. O apóstolo Paulo queria pregar na Ásia, mas foi impedido pelo Espírito de Cristo. Ele foi para Filipos. E ali o Senhor, então, fez com que uma igreja nascesse em Filipos. E Paulo foi abrigado ali por aqueles irmãos. E temos a carta aos Filipenses, uma carta tão linda, uma carta tão maravilhosa. Nós falamos aqui para os jovens ontem que Filipenses tem apenas 4 capítulos. Todo o capítulo 1 vai falar que Cristo é o nosso viver. Todo o capítulo 1 de Filipenses, Cristo é o nosso viver. O capítulo 2 de Filipenses, Cristo é a nossa mente. Muito interessante. O capítulo 3 de Filipenses vai mostrar que Cristo é o nosso alvo. Prossigo para o alvo. E o capítulo 4 vai mostrar que Cristo é a nossa suficiência. Uma carta tão simples que se você ler ela em 15 minutos. Com esse foco, Cristo é o nosso viver, Cristo é a nossa mente, Cristo é o nosso alvo e Cristo é a nossa suficiência. Porque lá em Filipenses, aquele versículo chave, Filipenses 4, verso 19, Paulo fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, irmão, entenda uma coisa, que o mundo, ele não odeia o cristão. Não odeia o cristão, mas ele odeia a justiça na qual habita em nós. O mundo odeia Cristo em nós. E as perseguições não é contra você diretamente, mas diretamente contra Cristo. E nós pegamos como a nossa perseguição. Então Jesus já trouxe ali uma palavra tão linda: vocês serão bem-aventurados, porque vocês serão perseguidos por minha causa. Se perseguiram a mim, vão continuar perseguindo a mim, mas em vocês. Vocês estão compreendendo, irmãos? Está claro para vocês que a vida de Cristo em nós atrai a perseguição do mundo contra nós?
Então, o mundo, ele está atrás de Cristo, e é Ele que o mundo ainda está tentando matar. Cristo em nós, Cristo em nós. O mundo odiou Jesus e o levou até a cruz. O mundo odeia a Cristo, porque para seguir a Cristo exige-se renúncia. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Você acha que o mundo está preocupado com isso, irmão? Isso é para filho de Deus. Então, assim, quando o mundo vê Cristo em mim, vê Cristo em você, vê Cristo em nós, em nossas atitudes, o mundo também vai passar a te odiar, passar a te perseguir. Agora, no dia a dia, nós temos expressado Cristo, temos vivido Cristo, temos deixado Cristo viver através de nós. Por isso, a mensagem, irmãos, a mensagem da cruz, ela é odiada, ela é rejeitada, mas é a única mensagem que traz verdadeira salvação para todo homem, para toda mulher. Lembra de 1 Coríntios 1, versículo 18? Certamente, olha que palavra preciosa, certamente está expressando ali uma convicção que todo filho de Deus deve ter. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Evangelho, Paulo disse assim, Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E este poder está centralizado numa mensagem, na mensagem da cruz. Certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Eles não querem, é uma loucura, isso é impossível, é uma loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A mensagem da cruz do Evangelho é a mesma mensagem, a mesma palavra. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 1. Por isso que a mensagem do Evangelho é paradoxal, anula completamente todos os intentos dos homens, toda a forma esquisita do homem pensar e de achar que é um homem salvo. Diz assim, versículo 23, porque para religiosos, para judeus e religiosos, isso aqui é escândalo, a mensagem da cruz é um escândalo. Olha só, 1 Coríntios 1, 23, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, olha aqui, irmãos, o paradoxo, versículo 25, porque a loucura de Deus, essa loucura de Deus, Ele colocou numa mensagem. E essa mensagem fez com que o próprio Pai matasse o seu Filho lá na cruz. Não foi os nossos pecados que matou Jesus, foi Deus o Pai, diz um teólogo do século XVI, não sei o nome dele agora, mas quando o meu e o seu pecado foi colocado em Cristo, Deus matou o nosso pecado matando o seu Filho, e nós morremos junto com Ele ali na cruz. Queridos, isso é uma loucura para o mundo, é uma loucura para os religiosos, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Os homens têm uma sabedoria que também foi dada por Deus, sabedoria natural. Pela sabedoria natural ninguém vai conhecer a Deus, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é paradoxal. Existe um evangelho que é totalmente torto, é totalmente vazio. Vem aqui na frente, vamos aceitar Jesus, você vai ser batizado, vai ser uma nova criatura. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é que são engendrados na mente das pessoas pelos líderes religiosos, estão ali recebendo isso, recebendo isto, aceitar Jesus, aí vira uma doutrina de igreja.
Eu só aceitei Jesus. Começa a conversar com pessoas assim. Porque o julgamento segundo a verdade, vai perceber que nunca nasceram de novo. Agora, graças ao Senhor, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas que fraqueza de Deus? Fraqueza de Deus? Que fraqueza que é essa? É que o Deus Todo-Poderoso se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, se fez carne e foi para a cruz. Ele morreu em fraqueza, mas ressuscitou e vive pelo poder de Deus. Assim também é nós, irmãos. Deus, você consegue conceber um Deus fraco? Olha que mistério, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, o Deus infinito, morre numa cruz. Isso é paradoxal. Isso não cabe na nossa mente, nem vai caber nunca. Como é que pode? A palavra fala aqui e a fraqueza de Deus, mas o Deus não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, amém, sim, é verdade, mas um Deus que condescendeu com a nossa fraqueza e levou toda a nossa fraqueza ali na cruz. Imagina Jesus pendurado lá naquela cruz, aqueles religiosos dizendo o seguinte: Deus não é teu Pai? Que venha salvá-lo. Você não salvou os outros, salva a ti mesmo e desça da cruz. Mas Cristo estava ali, demonstrando toda a fraqueza de Deus, por minha e sua causa. Que paradoxo que é isso, irmãos? E por amor a você, o Pai amou a você e a mim. Muitos dizem aí estão dizendo que quem tinha aquela carta de dívida nas suas mãos, mim e tu, era o diabo, que Jesus chegou para o diabo disse o seguinte: eu quero salvar aqueles pecadores, mas tem um preço. Qual é o preço que eu vou pagar? Eu quero todo o teu sangue. O diabo disse: feito. E Jesus morreu para pagar contra o diabo. Mentira! A nossa dívida era com o Pai. Nós pecamos contra o Pai. Agora, Deus sabia que nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Por isso, Ele enviou seu Filho. E o Filho pagou a minha e a sua dívida, morrendo para o Pai. A morte de Cristo, em primeiro lugar, foi para Deus o Pai. Foi por nossa causa. Foi para Deus o Pai. Ele pagou a conta. Entende, irmãos? Isso é maravilhoso demais. Isso é paradoxal. Isso nós não vamos aprender na religião. É na palavra de Deus. Como nós precisamos compreender os paradoxos de Deus, irmãos. Como nós precisamos disso. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Preste bem atenção. No Cristo crucificado é que está centralizada toda a teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Na cruz. Se nós não enxergarmos Deus através da cruz, não vamos enxergá-lo nunca. Porque antes da glória tem a cruz. Não tem como ser um filho de Deus, ser um cristão, sem passar pela cruz, pela sua co-crucificação juntamente com Cristo. Isso é tão paradoxal. Isso as pessoas não entendem, não vão entender nunca, porque este assunto de morte com Cristo é uma questão de revelação. O que é uma revelação? É um entendimento, é uma experiência que eu ganhei quando Ele abriu os meus olhos para que, mediante a graça, eu pudesse crer que eu fui inserido no corpo de Cristo, que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo, que Cristo é minha vida. Nós vamos ver hoje pregações coaches, motivacionais, que levam as pessoas a se sentirem bem. Esse aqui é o perigo. O Evangelho nos faz a gente sentir mal, porque nos confronta com o nosso pecado, com a nossa indignidade, com a nossa mania de querer ser grande. Podemos ser grande, mas Jesus diz o seguinte: você quer ser grande? Seja o último.
vai lavar o pé dos teus irmãos, vai cuidar dos seus irmãos. O apóstolo Pedro era um homem tão arrogante, mas quando o Senhor tratou com ele, então, Jesus disse para ele o seguinte: Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Ele negou Cristo 3 vezes. E depois, em João 21, Jesus conversou com Pedro sobre 3 aspectos fundamentais. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Ou seja, cuida dos seus irmãozinhos que recém foram nascidos. Depois ele falou mais uma vez: Pedro, tu me amas? Cuida dos seus irmãos, que são minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, então cuida dos seus irmãos, cuida das suas ovelhas, das minhas ovelhas, que são seus irmãos, são a tua família. Meus irmãos, precisamos viver essa integralidade da vida de Cristo. O Senhor tem sinalizado para nós a maneira adequada de cuidar um dos outros. Nós vivemos espetando uns aos outros, não é assim? Querendo prevalecer nossa vontade na igreja de Cristo, foi comprada por um alto preço, mas nós só podemos conhecer a Deus verdadeiramente através da cruz. Se não passar pela cruz, o conhecimento de Deus vai ser um conhecimento intelectual. Irmãos, vou citar para vocês 2 textos que vai mostrar esta realidade, que não há uma maneira de conhecer a Deus verdadeiramente se não for pela cruz. Esses são os filhos dele. Vamos abrir comigo, por favor, em Oséias capítulo 6. Aqui está o primeiro texto que vai mostrar que sem a cruz não há um conhecimento adequado de Deus, porque nós só podemos conhecer a Deus a partir da cruz, e depois da cruz há um conhecimento, não um conhecimento sincero, mas um conhecimento exato, um conhecimento participativo, onde o Pai se revela e eu recebo a revelação e respondo à revelação dele. Olha só Oséias, capítulo 6, a partir do verso 1, vamos ler até o 3. Os 2 primeiros aqui está fazendo uma alusão à cruz de Cristo, e depois da cruz você vai perceber que tem um conhecimento. Diz assim, Oséias capítulo 6, verso 1, e o Espírito Santo gosta de fazer convites, né? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Aqui nesse versículo 1 está falando da obra da cruz. Ele nos despedaçou, crucificou junto com Ele, sabendo isto, Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, despedaçado, acabado, inoperante em nós. Então Ele nos despedaçou e nos sarará. Esse sarará é no versículo 2. Depois de 2 dias, porque fomos sepultados com Ele, Romanos 6,4, depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, nos dará vida, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos levantará e viveremos. Ele nos levantará e viveremos diante dEle. Irmãos, nós vivemos diante do Pai, de Deus o Pai. Agora passamos pela cruz aqui, não é? Fomos despedaçados e levantados, assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então houve cruz, houve morte, houve ressurreição. Agora, irmãos, começa a nossa caminhada, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, não de uma forma religiosa. Passamos pela cruz. Sem a cruz nós não podemos ter um conhecimento genuíno, adequado, perfeito, exato de Deus. É necessária a cruz. Você já morreu? Você quer ser feliz?
Morra! Morra com Cristo, creia que você morreu com Ele. Acabou! A tua maneira de pensar, esquisita, estranha, inadequada. Irmãos, quando você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, sabe o que acontece para você viver uma vida em comunidade? Viver uma vida em comunidade adequada. Romanos 5,5 diz assim, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Agora você tem o amor de Deus. Agora você tem a capacidade, a habilidade para amar, para acolher o seu irmão, a sua irmã em Cristo, como família de Deus. Ontem o irmão estava contando para mim um testemunho muito lindo. Eu vejo assim, família de Deus tem que ser dessa forma, irmão. Tem um irmão que toca no louvor. Então esse irmão já há muito tempo estava orando por uma amiga dele, a amiga passava por muitas dificuldades, estudando, fazendo faculdade num perrengue terrível, né? Então ele a convidou, orou por ela mais ou menos um tempo e depois fez um convite. Olha, vamos assistir a nossa reunião de jovens? Vamos lá, ouvir a palavra. Eu creio que Deus tem algo para dizer. Eu quero, estou precisando tanto. E essa menina foi ouvir a palavra. Ela mora lá do outro lado, lá de uma cidade aí. E chegou lá, de repente acabou o culto de jovens. Ela chegou. Aí os irmãos falaram: quem que é aquela bicicleta velha lá? É daquela menina que veio hoje, uma visitante. Abraçaram ela, acolheram ela. Ela sentiu o calor humano das pessoas. Não que o calor humano vai salvar, mas ela se sentiu amada. O mundo hoje não ama ninguém. A igreja não salva ninguém. A igreja é o lugar de justificados, daqueles que passaram pela cruz e têm o amor de Deus em seu coração. No outro sábado ela estava lá de novo. Aquela bicicleta velha, ela veio então acolher, seja bem-vinda, e uma atenção voltada para ela. No outro sábado, ela havia ligado por irmão dizendo o seguinte: olha, eu quero ir na reunião, mas eu caí com a minha bicicleta, ela estragou, ficou totalmente acabada, e eu pego aí um Uber, uma passagem de ônibus, mas eu quero ir aí. Então esse irmão comunicou com outros irmãos. O que eles decidiram então? Comprar uma bicicleta nova para ela. Que lindo, irmãos. Ela foi naquele sábado, chegou lá no templo, ouviu a palavra, os irmãos ali reuniram e oraram com ela e por ela também, e ela chorou bastante, sem saber do presente ainda. De repente, uma irmã lá entrou com a bicicleta novinha. Olha, essa aqui é a tua bicicleta que nós estamos dando para você. Você é muito querida e se sente amada. E ela começou a testemunhar lá na faculdade: agora eu pertenço a uma família, a família bendita do Senhor. Irmãos, se nós de fato vivêssemos isso de uma forma real, importar uns com os outros, nós não nos importamos, irmãos, com nossos irmãos. Qual é a tua necessidade? Compartilhar com os santos as vossas necessidades, para um ajudar o outro. Não seja tímido, tem uma necessidade, compartilha. Deus, quando Ele chama alguém, Ele nos dá capacidade para suprir a condição daquele irmão, daquela irmã. Esse irmão é o irmão Vitor, lá da igreja, ali em Campo Grande. Um missionário, é alguém que faz a diferença. Alguém que tem pedido discernimento ao Senhor para identificar aqueles que são dele. E ali tinha uma filha de Deus, que agora é uma testemunha viva de Cristo, daquilo que Cristo é e daquilo que Cristo fez. Ah, irmãos, que maravilha é isso. Então, queridos, sem a cruz não há um cristianismo autêntico, não há um cristianismo verdadeiro. Olha, um pregador, ele pode ser eloquente, pode ter toda a sabedoria bíblica,
como eu conheço muitos, já li muitos, mas nunca ter nascido de novo. Pode falar de uma forma que entusiasma as pessoas ficam arrepiadas, normalmente tem que fazer um propósito com Deus, ai que palavra, que coisa linda, é de Deus, mas a cruz é anulada. Paulo disse assim, 1 Coríntios 1,17, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não em sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. A cruz em nossas ministrações não pode ser anulada. Ela liberta, ela salva, ela regenera, ela restaura, ela edifica a igreja. A cruz já estava no coração do Pai antes da fundação do mundo. Alguém disse assim, haja cruz e houve cruz. A cruz é um instrumento que Deus usou para a nossa libertação plena do pecado, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós em Jesus Cristo, é necessário passarmos pela cruz. Não apenas que Ele morreu no meu lugar, mas que eu também fui inserido no corpo de Cristo, que eu participei daquela morte, porque está escrito na palavra de Deus. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Eu tenho que crer que eu morri com Ele naquela cruz, senão não vai haver crescimento. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Como se eu não morri e ressuscitei com Ele? Eu posso ter um conhecimento intelectual. Você sabia que tem muitos advogados ímpios que usam a palavra de Deus no júri, no tribunal, citando o texto da palavra de Deus para comover as pessoas? Isso é muito claro, irmãos, porque esses homens intelectualmente leem as Escrituras, mas não para encontrar Cristo nelas, mas para encontrar brechas para os seus interesses próprios, como são os crentes hoje. Os crentes vão para reunir como igreja, a maioria das vezes, é sempre para buscar algum benefício para si, e Deus não tem nada para nos dar fora de Cristo. Quando alguém recebe Cristo, crê no Senhor Jesus Cristo, ele recebeu tudo de Deus, ele tem tudo, tem um tesouro maravilhoso. Temos este tesouro em vasos de barro. Nós já temos Cristo, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, não se entusiasmem com uma boa eloquência, que muitos crentes às vezes têm como, que ele lá é um pastor muito avivado, ele é muito eloquente, muito sábio. Às vezes, irmãos, isto aqui é puro emocionalismo. Nós gostamos disso. Eu gosto de ouvir pessoas que falam da palavra de uma forma assim, estupefados, mas com coerência. Mas às vezes nunca é nascido de novo, como o pastor Antônio Lopes, lá de Mossoró, falou. Eu nunca ouvi isso. Preciso de crer, eu sou pastor há 40 anos. Nunca ouvi isso. E Deus abriu o entendimento daquele homem para crer na palavra da verdade. Como abriu também do pastor Eliseu, ali em Jacobina, na Bahia. O homem que era um pastor da Assembleia, o homem que pregava, e as pessoas, depois que ele creu, cadê aquele avivamento dele? Cadê o emocionalismo dele? Não, era o homem que sentava, ele foi expulso da igreja Assembleia, por causa da palavra. Lia as Escrituras, cantava um louvor, dizia o seguinte: Cristo é a nossa vida, Cristo tirou toda a nossa pretensão humana lá na cruz do Calvário, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, Ele é a nossa vida. Querido, isso é paradoxal. Como que pode um homem deixar de pregar aquelas mensagens bíblicas lindas e maravilhosas que nos exaltava, e agora começa a pregar Cristo e a cruz? Mas agora tem unção, agora tem o poder de Deus, agora tem a manifestação do Espírito, agora vidas estão sendo salvas, regeneradas, estão se tornando filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, está na hora de nós despertarmos do sono, está na hora de nós impactarmos essa cidade com a palavra de Deus, com as nossas vidas,
Todo dia Deus lhe dá uma oportunidade para você pregar, para ser uma testemunha de Cristo. Como assim? Quando você vai ao mercado, quando você está em uma festa de casamento, no aniversário, ali tem uma oportunidade. Ali, se você está ali, não é por acaso. Porque eu entendo da parte do Senhor que tudo que ocorre na minha vida, ou até mesmo um convite para casamento, aniversário, para um café da tarde, é Deus que providenciou para você ser uma testemunha de Cristo. Irmãos, presta atenção nas oportunidades que Deus lhe dá para você ser uma testemunha dEle. Todos os dias Ele está nos concedendo. Então, irmãos, nós não devemos nos empolgar com uma boa eloquência. Pregando, um pessoal avivado, é de Deus, às vezes não é de Deus. Deixa eu dar para vocês um exemplo na Bíblia aqui. Abra em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18. Vamos ler a partir do versículo 24. Este homem chamado Apolo, ele foi... Todo mundo gostava dele, era um pastor muito avivado, era um irmão que, nossa, misericórdia. Olha aqui, eu vou ler aqui, ele era um homem, até inclusive a palavra vai dizer que ele era preciso. Atos 18, a partir do verso 24. Naquele meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem, presta atenção, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Uau! Eita! E a Bíblia continua. Era ele instruído no caminho. Ele era instruído, mas ele não tinha a realidade do caminho. Às vezes nós ficamos ouvindo a mensagem anos e anos e anos. Depois de 10, 15, 20, 30, 40 anos é que vamos crer. Mas tem vezes que você prega, agora a pessoa já crê naquele momento. O Espírito Santo tem umas maneiras de fazer as coisas. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Irmão, o que você acha quando você encontra um homem que é eloquente e poderoso nas Escrituras, que sabe tudo da Bíblia? O que você acha que ele é? É um filho de Deus? Que é pastor? Não, nem todo pastor é nascido de novo. Eu fiquei 10 anos iludido com religião, depois de 10 anos que eu vim a crer, porque alguém pregou este evangelho da graça, esse evangelho que salva, transforma e liberta. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Imagina só, eloquente, poderoso na palavra, instruído no caminho, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Hoje as pregações são precisas, mas não são exatas. Por quê? Porque anulam a cruz. Anulam a nossa inclusão no corpo de Cristo, anulam a nossa identificação na morte e ressurreição de Cristo. Terrível. Isso não vai produzir salvação genuínas, vai produzir movimentações, arrepios. Eu estou sentindo o poder de Deus na minha vida. Cuidado com o sentimento. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé e não pelo sentimento. Agora veja aqui o verso 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Nós gostamos de pessoas ousadas, para pregar a Bíblia. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, que eram filhos de Deus, regenerados, nascidos de novo, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ele era preciso, mas não era exato. Às vezes as pessoas são precisas. Às vezes o líder está pregando com sinceridade, porque ele quer ver a salvação das pessoas, mas sinceridade não salva ninguém. Honestidade na Bíblia não salva ninguém. O que salva é o novo nascimento. Jesus disse para um mestre em Israel: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E para nascer tem que morrer. Sem morte não há ressurreição para viver uma vida nova.
Irmãos, essa questão é muito séria. Podemos brincar com esse assunto de cristianismo. E aí ele diz assim: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos. Agora sim, esse Apolo, irmãos, ele foi companheiro de Paulo. Este Apolo conheceu o Evangelho da Graça. Ele fala, ele conheceu a sua identificação na morte e ressurreição de Cristo. Cristo era a sua vida. Este Apolo aqui, agora era um regenerado, era uma nova criatura, era um filho de Deus, era um santo. Agora ele era um homem obediente. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Então, sem a graça ninguém consegue crer. Mediante a graça haviam crido. Agora, olha o 28. Porque com grande poder, agora sim, poder do Espírito, recebereis poder a descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas. Agora com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Ou seja, Ele se fez carne e veio até nós, para nos levar para Deus. Deus enviou o seu Filho, o Filho trouxe o Pai para nós, mas pela ressurreição, Ele nos levou para o Pai. Na encarnação, Jesus trouxe Deus para nós, o Pai, e nos levou para Ele, porque vocês morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, guardados no nome do Pai. Pedro fala assim, que mediante a fé vocês são guardados pelo poder de Deus. A herança que o Pai colocou em nós é Cristo. Então, Ele guardou. Nós somos guardados pelo poder de Deus, ou seja, o Pai nos guarda pelo seu poder, porque nós temos uma herança. A herança de Deus é Cristo e nos guarda-nos para Ele. Que maravilhoso é o nosso Senhor, né? Que lindo é o nosso Senhor, irmãos. Precisamos conhecê-lo cada vez mais. Então, irmãos, vamos colocar aqui algumas lições sobre uma vida paradoxal. São muitos, a Bíblia está recheada de paradoxos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você quer ser uma pessoa forte? Como que é o prisma de Deus quando nós queremos ser forte? É sermos fracos. Você deve se gabar das suas fraquezas. Você quer ser forte? Se gabe das suas fraquezas. Vamos para o texto. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Olha um paradoxo aqui lindo e maravilhoso. 2 Coríntios 12, versículo 9 e 10. Diz assim: vocês sabem o contexto, que Paulo tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás havia colocado nele por causa das suas revelações. Aí, por causa disso, ele orou 3 vezes ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele não determinou para Deus não, irmãos. Nós temos que determinar aqui porque... Não. Paulo orou 3 vezes e Deus disse não. Eu não quero tirar o espinho da tua carne. Paulo ressuscitou pessoas, curou gente doente, de toda espécie, mas ele deixou Trófimo doente em Mileto. Por quê? Porque Deus não quis que curasse. Deus não pode todas as coisas? Pode. Mas por que ele não quis curar? Não sei. Aí ele diz assim, quer ser forte? Olha só. Verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na grandeza, na fraqueza, não é grandeza, na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Ou seja, se gabe das suas fraquezas. Tem pessoas que falam, Senhor, me dá forças, Senhor, tira as minhas forças, faz-me de mim um fraco. Porque quando eu sou fraco, eu vou depender de Ti. Continua dizendo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10,
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Agora olha o paradoxo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando é que você é forte? Quando você é fraco. A palavra fraco aqui é uma fraqueza extrema. É uma fraqueza de que eu estou morto. Lembra de Isaías capítulo 40, verso 30 ou 30, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águas como asas. Ele faz forte ao cansado e revigora aquele que não tem nenhum vigor. Ele vai revigorar quem? Um morto em Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, você gosta de ser o primeiro? Você sempre está almejando o pódio? Quer ser o primeiro? Sabe o que Jesus vai dizer para nós aqui? Então você deve estar disposto a ser o último. Vamos abram comigo, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, vamos ler para ganhar tempo, só o verso 35. Marcos 9, versículo 35. Depois tem Mateus 28, 20, versículo 8 também, mas vamos aqui focar nesse Marcos 9, 35. Diz assim, Jesus falando aqui do reino dos céus. Quando chega no 35, porque ele fez uma pergunta aqui: de que é que vocês discorreis no caminho? Mas eles guardaram silêncio, né? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Quem de nós vocês acham que Jesus nos tem como maior, como prioritário? Quem é o preferido dele? Aí ele vai dizer quem são eles. E ele, verso 35, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, quem quer ser o primeiro aqui? Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer ser o primeiro? Vai lá para o final da fila e serve todos aqueles que estão lá. Quer ser o primeiro? Vai lavar banheiro. Quer ser o primeiro? Vai lavar louça. Quer ser o primeiro? Ele não quer que nós ficamos em evidência. Quer ser grande? Vai para o final da fila, seja o último, e Ele vai te exaltar. Está me compreendendo, irmãos? Agora, você quer ser frutífero? Como que eu posso ser frutífero no reino de Deus? É uma das exortações que Ele falou para nós, em João capítulo 15. Vocês produzam frutos. Agora, como que eu posso ser frutífero? Lembra do texto de João 12, versículo 24? Jesus disse assim, sobre Ele mesmo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, não vai produzir nada. Mas se morrer, produz muitos frutos. Jesus morreu. Você morreu com Ele ou não? Então, irmão, presta atenção aqui. Você quer produzir frutos? Morra. Creia que você morreu com Cristo, porque você está ligado à videira. Nós somos os ramos, a seiva vem da videira. Ele morreu, Ele produz muitos frutos. Quais foram os frutos que Jesus produziu? Você é um fruto dele, se você creu. Eu sou, nós somos. A igreja é fruto da morte de Cristo. E nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Nós devemos produzir frutos para Deus. E a Bíblia diz que o ganhador de almas é sábio. Não vou falar nem no ano passado. Nesses últimos 5 anos, quantas pessoas creram em Jesus por tua causa, por teu ministério? Nos últimos 5 anos, marca no caderno, quantas vidas se chegaram a conhecer o Senhor pelo teu ministério? Pela tua vida, por tua causa. Sério isso, irmãos? Não ia citar um texto aqui, mas é um texto que seria até acusativo para os irmãos. Esse não é o objetivo do Espírito, mas a gente vai chegar lá ainda, se Deus quiser. Queridos, para nós encerrarmos,
Você quer ser uma pessoa adequada? Uma pessoa adequada? Primeira coisa, vamos usar um paradoxo aqui. Se você quer ser uma pessoa adequada, reconheça que você é uma pessoa inadequada. Você necessita e precisa da suficiência dele. Reconheça que és inadequado para a obra de Deus. Aí, quando eu sou inadequado, eu vou buscar a dependência dele, a suficiência dele. Último texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Então, uma maneira de sermos uma pessoa adequada é reconhecermos que somos inadequados. Aí o versículo 5, 2 Coríntios 3, verso 5, diz assim. Vamos ler com bastante atenção esse versículo aqui. Ele é muito interessante, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, apenas o versículo 5 que diz assim, olha só. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, nós somos inadequados. Como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa adequação vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você vê aqui o oposto? Então, irmãos, não esqueça daquelas palavras benditas do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que Deus continue falando aos nossos corações, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, como somos gratos a Ti, pelo privilégio gracioso de conhecermos a Tua palavra, de ouvirmos a Tua voz. Continue nos edificando para a Tua glória, Pai. Continue nos dando uma memória fértil e fecunda. Continue, Pai, nos habilitando, nos dando toda a suficiência para vivermos uma vida adequada e nos dê discernimento para compreendermos os Teus paradoxos nas Escrituras, para que quando eles surgirem, possamos ver a Tua bondosa mão agindo e operando e cooperando conosco, como Tu mesmo prometeste. Muito obrigado por esse tempo. Graças Te damos e em Cristo nós oramos. Amém.